é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome. Aleluia, Deus. Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Deus. Agradeço a rica oportunidade em nome. Só Deus permitir nós se reunir mais uma vez para nós buscar Deus. O nosso prazer está na presença do Senhor. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Te damos a nossa adoração, Jesus, nessa noite. Te coroamos, Senhor, nós damos graças a Deus pela vida de cada irmão, por ter se esforçado para vir e até aqui para ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque não é fácil. Somente eu creio que Jesus viesse agora mesmo. Os que estão aqui dentro, é os que iam subir, os que iam ser arrebatados para o céu. Porque não é para ir para a igreja ou para ir para um lugar, para um ambiente como esse, para ouvir a palavra de Deus, só vai aqueles que Jesus escolhe. O Espírito Santo de Deus escolhe para ir. E aqui nós vamos ler uma palavra, Provérbios capítulo 11, versículo 24, que aqui nos ensina a nós ser generosos. Vai nos ensinar a nós a ofertar. O versículo 24 diz assim:
Quem dá com generosidade vê as suas riquezas se multiplicarem, né? Então, tem um louvor que diz assim: é dando que se recebe. Para a gente, no reino de Deus, para a gente receber algo, tem que plantar. É plantando que, com Deus, se você plantar um caroço de feijão, se você plantar um grão de milho, né, vai nascer um pé de milho. E no pé de milho vai nascer uma espiga de milho, e ele vai ter vários caroços de milho, né? E ali multiplica. No reino de Deus é isso, é multiplicação. Mas para você colher, você tem que plantar, você tem que dar algo, né? Ofertar algo. E assim também é na obra do Senhor. Tudo que você plantar no reino de Deus, né, você vai colher. Porque a palavra do Senhor aqui nos ensina. Sempre a palavra vai nos ensinar a nós perder o medo, né? E a nossa fé, ela será cada vez mais renovada. E você terá testemunho para contar. Então é dando que recebe. Porque aqui no versículo diz, ó, quem dá. Não está dizendo quem recebe, é quem dá. Então é melhor você dar do que receber, né? Porque se você dá, aqui você vai receber, não é do pastor, você vai receber, não é do irmão da igreja, mas você vai receber do próprio Deus. E Deus, irmão, para ele abençoar alguém, ele não vai dar com, né, coisinha pouca, né? Ele vai dar com abundanciamente. Ele vai abençoar a nossa vida. Mas primeiro ele quer que você venha dar. Na medida que você plantar, você vai colher. Se você plantar só um caroço, vai colher só uma espiga de milho. Mas se você plantar vários caroços, você vai colher. Quanto mais você planta, mais vai colhendo, não é isso? E assim é no reino de Deus. Quanto mais você dá, mais você abençoa, mais você será, a sua bênção será multiplicada. E assim diz o versículo 24: quem dá com generosidade vê as suas riquezas se multiplicar, e outros preferem render do que deveria ofertar, e aí cai em pobreza. Assim diz a palavra do Senhor. Então vamos ofertar. Aqui está a caixinha para nós ofertar, né, na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A caixinha aqui, se não puder, a gente traz outra, né? Se não, também as bênçãos todas. Mas a gente traz outra caixinha para colocar a bênção que vai entrar em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Então vamos louvar um louvor. E no momento que estiver louvando, os irmãos vão estar ofertando aqui no reino de Deus, depositando a sua fé. E Jesus, ele quer que você, louvado seja o nome do Senhor, tenha fé, crê somente na palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Atos capítulo 3. Sua presença é real, aqui nesse lugar. Aleluia, Deus. Abençoe, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe a oferta do teu Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Atos
Atos dos Apóstolos, capítulo 3. É 2 vezes mais potente que a concorrência. E o capítulo 3, versículo 1. Aleluia, Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos a igreja de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a cura de um aleijado. João e Pedro, 2 homens de Deus. Aleluia, Deus. Aí a irmã Francisco vai louvar. Depois da leitura que vai louvar o louvor. Versículo 1 diz assim, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Certa ocasião, Pedro estava subindo ao templo na hora da oração. Isto é às 3 horas da tarde. A igreja pode ficar em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre esse texto, né? Mas antes disso, louvor, aleluia, Deus. E nós vamos ouvir o Espírito Santo de Deus. Quando Deus permite o deserto, não é pra abandonar. Aleluia, glória a Deus. Eu ando sem destino, eu te Razão, na estrada da vida, fui na contramão, mergulhei de cabeça, não abismo senti, loucura de tristezas, eram parte de mim, no terrível espinho, no pecado eu pisei, na ponte entre a vida, com a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi despedaço do chão, minha alma vagava na escuridão. As garras da morte sustentam minha cor, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Hoje estou bem, mas já estive mal. Só dia de sol, mas já fui temporal. Fui barra da deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus confessou. Aleluia, Deus, glória a Deus. Toda honra e toda glória para ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu estou bem, mas já estive mal. Só dia de sol, mas já fui temporal. Fui barra deriva, fui noite sem lua, verão sem
E também quero falar para a igreja que vai dar uma mudança no horário dos cultos para Tovato Neto, porque a gente está querendo ir para lá fazer uma troca do horário, porque nós temos culto ali de 4 horas. E lá no Tovato Neto começa às 7. Como lá é mais longe, e quando a gente termina o culto lá, que vem de lá para cá, mais longe, a gente queria fazer uma mudança de horário. Colocar lá 4 da tarde, para lá, e nós terminamos lá e vem para cá. Finaliza aqui no Parque Vitória, 7 da noite. Aí eu queria falar para os irmãos o que os irmãos acham desse horário. Às 7 da noite começa no Parque Vitória. E a gente finaliza lá, a gente finaliza aqui, porque nós estávamos finalizando lá. E de lá a gente vinha para cá. E estava muito. A gente chegava aqui muito tarde. Né? E a gente queria fazer essa mudança de horário. E aí começar amanhã, 7 da noite, vai ser aqui no Parque Vitória amanhã. Não sei se dá para os irmãos ir, 7 da noite. Lá na sua casa, né? É. Para quem mora aqui fica até mais acessível, entendeu? Pois é. Por exemplo, às vezes eu não ia para a sua igreja, porque é muito longe. Longe. Ficava muito tarde. Entendeu? Aí eu acho que eu ficava para cá, não ia. Aham. Mas como é aqui, já é o raciocínio, dá para vir. Pois é. Aqui, né? É. Pois é. Porque quando a gente acabava aqui 6 horas, né? A gente acaba aqui 6 horas, aí a gente ia para lá, né? E lá, quando a gente acabava lá 9 horas, a gente chegava aqui 10 horas, né? Já tarde. E a gente finalizando aqui, a gente achou melhor finalizar aqui, 7 horas. A gente começa aqui, né? Já tá em casa mesmo, todo perto de casa. Eu confesso para os irmãos, para mim, é um dos melhores dias, é quando chega o dia de ir para a casa do Senhor. Mesmo que você esteja cansado, mas nunca deixe de ir, vá. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente vai estar lendo aqui, vamos aproveitar esse pequeno tempo que nós estamos tendo, para nós falar aqui desses 2 homens de Deus, que é Pedro e João. Pedro e João, vamos ler aqui o versículo novamente. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Para onde que Pedro estava indo? Estava indo para a igreja. Fazendo o que? Orar. Né? Veja só, nós como servos de Deus, nós temos a nossa rotina. Pedro e João tinham a rotina deles. Nesse tempo, eles tinham o costume de orar 3 vezes ao dia. Qual eram os horários que eles oravam? Era 9 da manhã, 3 da tarde e 6 horas da tarde. O pôr do sol. Então, esses 3 horários, eles tinham costume de orar. E aqui era uma hora, vamos ler aqui aqui na minha Bíblia fala que eles subiram, no versículo 1, na hora da oração. E que hora era? Isto era às 3 horas da tarde. Amados Pedro e João, Tiago, irmão de João, naturalmente eles passaram a liderar um grupo de discípulos. Por quê? Eles tiveram uma comunhão com Jesus. E aqui mais se encontra, né? A gente vai ver que esses 2 homens indo para o templo orar, e é um templo naquele tempo muito famoso naquele tempo. E a gente vai ver esses 2 homens e vai entrar no caminho deles um homem aleijado. Vamos ler o versículo 2. O 2 diz assim: aconteceu que um homem aleijado de nascença
estava sendo carregado para um dos portões do templo, porque não era era muito, tinha mais de um, chamado Portão Famoso. Todos os dias colocava ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Você vê que esse homem, ele era aleijado, caminhava, né? Para ele ir para esse local, precisava de alguém levar ele. E aqui a gente vê, irmão, que essas pessoas pegavam ele todos os dias e colocavam naquele mesmo lugar. E lá dentro estava acontecendo um culto, né? Culto de adoração, sacrifício, né? E esse homem, ninguém nunca pegou ele e colocou ele lá dentro da igreja para ouvir nenhuma palavra. Só levava ele para pedir esmola. Parece que ele já tinha acostumado com a vida que ele tinha, porque tem gente que acostuma. Você sabia que tem gente que já acostuma com a vida que bebe? Ele não sente mais desejo de arrependimento. Agora, tem gente, irmão, que ele está escravizado pelo inimigo, né? O que escravizava esse homem era a deficiência dele, né? Esse homem já estava tão habitado, tão acostumado com a vida que ele vivia. Ele vivia uma vida de miséria, viu, irmão Candinho? Ele vivia uma vida de... A pessoa que tem uma vida de pedir esmola, das esmolas, né? Dependendo de um centavo que a pessoa coloca, né? Ele não tem uma vida boa, né? Então tem gente, ele vivia tão acostumado com essa vida que ele não sentia desejo mais de sair da vida que ele vivia. Você vê que todo dia as pessoas da família dele pegavam ele, parece que usava ele para trazer o sustento da casa, da família, né? Através dele, da vida dele. Você sabe que tem gente que vive no mundo? A gente vê aqui esse homem, como era a vida desse homem fora da igreja? A família dele não levava ele para dentro da igreja. Viu, irmão Francisco? Ele vivia fora da igreja. E como era a vida dele fora da igreja? A vida desse homem era uma vida de miséria. Você vê que ele estava na frente da igreja, ali na beira daquele portão. Você sabia que tem gente, irmão, que aqui só para nós ter uma noção, que uma pessoa fora da igreja, né? Ele tem uma vida não tem uma vida boa, uma vida de treva, uma vida de sofrimento, escravo, né? Do pecado. Tem tantas pessoas que é escravo do pecado, e tem gente que está dentro da igreja também que ainda é escravo do pecado, né? Ele está dentro da igreja, mas se continua ainda escravo. E esse homem, ele fora da igreja, ele não tinha uma vida boa. Fora da igreja, ele não louvava a Deus, ele não glorificava a Deus, né? Ele não tinha alegria, ele não tinha paz. Por quê? Porque ele vivia fora da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que acha, irmão, que o dinheiro é tudo. O dinheiro não traz alegria. Porque esse homem recebia dinheiro, recebia esmola, mas ele não tinha alegria. Nós vamos ler o texto, nós vamos ver que ele não tinha alegria. E tem gente dentro da igreja que ele não tem dinheiro, não tem ouro, não tem prata, assim como Pedro disse, mas ele tem alegria, tem paz, né? É isso que o mundo está precisando. No versículo 3, aleluia. Versículo 3 diz assim: quando viu que Pedro e João ia entrando no templo, e ali ele aproveitou para pedir, e ele pediu que lhe desse uma esmola.
Louvado seja o nome do Senhor. Que lhe desse uma esmola. Quando aquele homem pediu uma esmola para Pedro e João, aqui o versículo 4 diz que, fixando nele o olhar, né, Pedro, em companhia de João, disse-lhe: olha para nós. Quando aquele homem estendeu a mão ali, veja só, andavam os dois homens de Deus, Pedro e João. Quando aquele homem estendeu a mão para pedir esmola para Pedro, Pedro fixou os olhos nele, olhou para ele firme ali. E aquele homem, né, ele pensou que Pedro ia dar a esmola para ele. Quando Pedro disse assim: olha para mim, aquele homem disse assim: ele vai mirar o que eu estou pedindo, né? Aquele homem não tinha desejo, irmão, mas de ficar bom das pernas. Ele não tinha vontade, porque ali, para ele, a deficiência dele fazia que ele viesse ganhar dinheiro, né? É como sempre eu falo, que tem gente, irmão, que está preso no vício das drogas, da bebida, do mundo, da prática do mundo. Ele não tem desejo de sair porque ele gosta. Tem gente que fica todo um dia, que chega no sábado já para churrasco, para bebedeira, então ele ama aquilo ali. Então não adianta orar, porque quando ele não dizer assim: eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais essa vida para mim, só vai, quando vier um arrependimento sobre ele, a oração não vai ter efeito. Pedro aqui, louvado seja o nome do Senhor. Veja só a visão do homem de Deus. Não é ver a pessoa, né, escravizado, né, e permitir que ele viva naquela vida escrava, né? O que nós temos para oferecer para uma pessoa que está no mundo sendo escravizado? O que você tem para oferecer para ele? Muitas vezes chega uma pessoa assim, como nós estávamos evangelizando para o quarto neto, aí uma irmã que saiu, né, estava indo para os cultos, mas tinha saído e voltou para a bebida. Ele chegou para o pastor e disse assim: pastor, você tem R$2 para o seminário? Para mim, né? Ele disse: não, filho, não tenho, porque eu já sabia que ele ia comprar bebida. Depois o pastor também não tem. Então, se eu pegasse aqueles R$2 e desse para ela, sabendo que ela vai usar para bebida, né, eu estou compartilhando, irmão, com mal. Eu estou aceitando o mal na vida dela. A única coisa que nós temos para dar para a pessoa que está assim, não é dinheiro, não é comida, mas somente Jesus, a palavra de Deus. Porque quando aquela pessoa aceitar Jesus, irmão, e nunca mais ele vai ser escravo. Nunca mais ele vai ser escravo. Aí vem a paz, vem a alegria sobre a vida dele. Aqui no versículo 4, quando Pedro fixou os olhos nele, e Pedro disse assim, ó, e João disse, foi João que falou: olha para nós. E o versículo 5, o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber dele alguma ajuda, alguma esmola, né? Porque, por que Pedro chamou a atenção dele para eles? Olhar para eles. É porque, irmão, quem está lá na vida escravo, que você vai olhar para uma pessoa, um servo de Deus, olha a aparência do servo de Deus, vai ver outra. Aquele homem, a vida dele, acho que ele não olhava no espelho, não tinha um espelho para ele se olhar, para ver. Ele vê como é que estava a situação dele. Uma situação de mendigo. É como você chegar para uma pessoa que mora na rua, sujo, fedendo. Aquelas pessoas não usam espelho. E você pegar um espelho e colocar na frente dele assim: olha para você aqui, veja só como está a tua vida. Será que Deus quer que você viva uma vida dessa? Será que Deus quer que você viva nessa situação? E olha para nós, como que está, veja só como que está a minha vida, andando com Jesus.
E faz uma comparação a minha vida com a tua vida. Não há diferença. Então, assim como Deus nos ama como filho, também Ele quer te amar como filho. Então, por isso que foi isso que Pedro chamou a atenção dele, para ele olhar para Pedro. Mas aquele homem estava tão cego, tão querendo receber a esmola, e a sua visão era que, a sua expectativa era de receber alguma coisa, alguma ajuda de João e Pedro. O versículo 6: então afirmou Pedro e disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Está vendo, irmão? É como ele diz assim: eu não aceito você viver nessa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, o homem de Deus, o servo de Deus, a mulher de Deus, não pode não ter nada, prata, ouro, mas se tiver Jesus, tem tudo. Porque se Jesus estiver na vida dele, né, alguém que está escravizado vai ser liberto. Porque uma palavra que você der para aquela pessoa, né, aquela pessoa pode vir para Jesus. E o servo de Deus, né, naquele tempo era ensinado que naquele tempo era ensinado que o servo de Deus, para ele fazer a obra de Deus, ele não tinha que cobrar nada. Fazer, porque tudo que não é nosso é de Deus. Naquele momento que Pedro estava mandando aquele homem se levantar, e aquele homem se levantou, ele foi curado, né? Ali, quem curou aquele homem? Foi Deus. Aquele milagre foi de quem? De Deus. Então, você me deu tudo que ele for fazer, ele não deve cobrar nada. Porque tem pessoa, para ele vir pregar aqui, só vem se tiver algo para ofertar para ele. Se disser assim: eu só vou se tiver o da gasolina, eu só vou se tiver uma oferta, se tirar a oferta para mim. Tem pessoa que levita, que louva para Deus, ele só vai louvar se tiver um cachê. Eu digo porque nesse carnaval que teve agora, irmão, a gente ficou decepcionado com a serva de Deus chamada Lili Barros. Recebeu um cachê de 100 mil reais numa cidade aí para fazer a abertura do carnaval. Está vendo, irmão? E isso está fazendo a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus, ele faz sem cobrar nada, é de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já preguei em tanto canto aqui em Teresina, mas eu nunca cobrei nem um centavo. Nem disse assim: não vou, se me der da gasolina, nem da gasolina no cobro. Porque se Deus me der uma moto, ele vai me dar condição de eu botar gasolina. Para me levar uma parada, eu não preciso dizer assim: pastor, tira a oferta daí para me botar. Não. Pode ser em qualquer canto. Porque nós não faz, irmão. Nós não tem nada. Tudo vem de Deus. Por isso que dois homens de Deus disseram assim: nós não tem ouro nem prata, mas o que nós temos, veja só, isso aqui, o que eles tinham, ele deu para ele que ele não tinha. Você vê que o dinheiro não trazia felicidade para ele tinha dinheiro, né? Ele tinha uma moedinha, não tinha dinheiro muito, mas tinha uma moedinha, tinha dinheiro, né? Mas todo dia ele tinha que estar ali para receber essa moedinha. Todo dia tinha que estar lá pedindo esmola. Então não tinha nada. E os dois, Pedro e João, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha dinheiro. Mas o que ele tinha trazia felicidade e trazia cura e libertação para aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor.
Ele disse assim: então, em nome de Jesus, levanta-te e anda. No 7, e segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se naquele mesmo instante. E os pés, tornozelo do homem ficaram firmes, né? Se direitaram. Por que eles pegaram na mão dele e levantaram? É porque, irmão, Pedro, vamos dizer que Pedro, ele ajudou aquele homem a levantar, mas aquele homem não ia, a partir daquele momento ali, ele não ia mais depender mais das pessoas para ele andar. Ele não ia mais depender mais de ninguém para ele ir. A partir daquele momento ele tinha que seguir, né, Jesus sem depender de ninguém. Porque tem pessoa que só vai fazer a comparação. Tem gente que só vai se alguém for, só vai se a mãe for, só vai, o filho só vai, se tem filho que só vai se o pai for. Se o pai deixar de ir para a igreja, o filho não vai mais, deixou de ser crente. Tem o marido só vai se a mulher for. Se a mulher deixar de ser crente, já não vai mais. E assim também tem a mulher, só vai se o marido for. Então, nós não podemos caminhar dependendo das pessoas. É como Pedro levantou ele só. A partir desse momento agora você vai caminhar só. É você e Jesus. Você vai ter uma caminhada com Jesus. Para você vir para esse lugar, as pessoas lhe trazer nos braços, mas agora ninguém vai lhe levar, você que vai. Porque tem um momento que você, louvado seja o nome de Deus, você está animado para ir, e aí de repente a mulher diz: ah, eu não vou hoje não. Você não vai? Vou não, então fica que já estou aí. É desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque agora você tem, antes de conhecer Jesus, você era aleijado, paralítico. Antes de você conhecer Jesus, você era essa pessoa. Para andar, precisava de ser levado para alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus aqui estava na vida deles, mas Jesus não estava mais caminhando ao lado deles, levando eles. Esses dois homens estavam caminhando, eles dois só, João e Pedro. Mas Jesus estava com eles. Por isso que ele estava indo para onde? Para o templo orar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Nunca tive aquele momento assim. O irmão caiu, o irmão afastou da presença de Deus. O irmão deixou de ser crente. No momento que Jesus enviou alguém na minha casa, assim como Jesus enviou esses dois homens na vida desse homem e colocou de pé. Porque tem gente, irmão, que a gente dá força, né? Ajuda a levantar, mas parece que ele quer voltar novamente para aquele mesmo lugar que ele estava. Parece que ele quer voltar novamente para aquele lugar que ele vivia de escravidão. Eu era escravo na bebida, no cigarro, era viciado, mas quando Jesus me levantou, me tirou de lá, jamais eu querer mais voltar para aquele lugar. Jamais, irmão. A minha caminhada agora é para onde? É fazer como esses dois homens de Deus, a igreja, ir para o templo orar, buscar Deus. E no versículo 9, 8, quando esse homem ficou de pé, o que acontece? No versículo 8 diz: e de um salto pôs-se de pé, e ali começou a andar. Um salto. Esse homem deu um salto, né? Ele deu um pulo para cima e ficou de pé, ficou firme. E quando ele deu esse salto e ficou firme, ficou de pé, para onde ele foi? Ele foi para um lugar que ele nunca tinha ido. Ele já estava bem na beira, na porta. Todo dia as pessoas levavam e colocavam ele ali, mas ele não tinha entrado ali dentro daquela igreja. Mas veja só, no momento que ele fica de pé, quando ele recebe Jesus na vida dele, olha para onde ele vai.
E um salto pôs em pé e começou a andar. Logo em seguida ele entra com eles. Aonde? Dentro do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Veja só a diferença da vida desse homem quando recebe Jesus. Para onde ele vai, irmão? Vai logo para dentro da igreja. Ele acompanhou os dois homens de Deus. Está vendo, igreja? Ele acompanhou os dois homens de Deus. Para onde é que os dois homens de Deus iam? A igreja. E eles foram juntos. Então, igreja, por isso que é por isso que você não deve ficar para trás. Você tem que acompanhar os dois homens de Deus. Você tem que fazer igualmente esse aleijado. Vamos dizer que aqui está o Pedro ali e o João. Hoje não deu para nós andar evangelizando, né? Mas o Pedro ali, o João lá e o Pedro aqui, né? Mas para onde a gente passar, irmão? 4 almas aceitou Jesus lá no Poblado Neto. Nós vamos ensinar o quê? Que aqueles 4 pessoas vêm acompanhar os dois homens de Deus. Então esse é o convite que fica para os irmãos. Acompanhe os homens de Deus. Porque esse homem, quando ele recebeu, ele entrou louvando e glorificando a Deus dentro do templo. Você vê que, olha a vida do homem de Deus dentro da igreja, a vida de uma pessoa dentro da igreja. Fora da igreja é um mendigando, e dentro da igreja ele louva, glorifica a Deus, se alegra na presença do Senhor. E tem gente que está dentro da igreja, não está como esse homem de Deus, né? Às vezes não louva, não glorifica, não se alegra. E esse homem que, quando ele recebe a Deus, recebe Jesus, ele começa a andar. E a primeira andada dele é ir para a igreja louvar o Senhor. E vamos fechar no 9 e no 10. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, no 9 diz: quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, andando e adorando a Deus. Aleluia, Jesus. Porque o povo vai começar a viver, tem que viver. Como que você vai andar? Quando você estiver andando, indo para a igreja, as pessoas vão observar: o irmão é crente, a irmã já aceitou Jesus, é um servo de Deus. Quando você estiver andando, evangelizando na rua, as pessoas vão lhe ver: é um servo de Deus, é um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o 10, para nós encerrar: e reconheceu que era ele aquele mesmo homem que estiveram prostrados junto ao portão formoso do templo. Ficaram plenos de temor e perplexidade com aquele que aconteceu, com aquilo que aconteceu na vida daquele homem. O povo aqui ficaram abismados, admirados, né? Que aconteceu na vida daquele homem, um grande milagre que acontece na vida dele. E nós que somos prova desse milagre. Eu sou um, porque o que Jesus fez na minha vida, né? Todos aqueles que me viram, que me vê hoje, vê que Jesus tem feito em minha vida. Então esse é o chamado que Deus tem para nós. Amém, igreja? Para nós ir buscar Deus na igreja, como Pedro e João. E também as pessoas vão louvar Deus em sua vida, quando vê o seu testemunho, a sua vida mudar, você andando nos caminhos do Senhor. Assim aconteceu na vida desse homem, e nunca mais precisou me ver mendigando o pão. Amém, igreja? Então vamos ficar de pé para nós orar, agradecer a Deus.